sei do que as nossas almas são constituídas, mas a dele e a minha são iguais. Vamos falar de nada mais, nada menos que o melhor livro já escrito neste mundo, O Morro dos Ventos Vivantes, de Emily Brontë. Esse livro é um clássico, todo mundo sabe disso, é um livro muito conhecido e o meu queridinho da vida, é meu livro favorito de todos os livros que eu já li. Eu li ele a primeira vez quando eu tinha 14 anos e eu reli ele ano passado pra tá com a memória fresquinha pra bomba que vai ser esse filme que tá vindo aí, né? Vou falar desse filme também mais adiante. Bom, começando, esse livro aqui, gente, olha só, a minha edição, tadinha, ela tá toda acabada. As páginas estão soltando, olha, porque esse livro é muito velho. Olha aqui. Tá saindo as páginas, mas eu acho que isso aqui deixa ele mais lindo ainda, porque mostra que esse livro tem história. Eu li ele a primeira vez quando eu tinha 14 anos, como eu disse. Provavelmente eu fui influenciada por Crepúsculo, porque era o livro favorito da Bella. Eu lembro que eu conheci Crepúsculo mais ou menos nessa idade. E logo depois eu comprei esse livro, então provavelmente eu devo ter visto no filme, me interessado e fui lá e comprei a obra, e graças a Deus que eu fiz isso, porque é um livro especial pra mim até hoje. Esse livro aqui, gente, a edição dele é da Martin Claret. E a tradução é da Solange Pinheiro. Eu fiz umas pesquisas e eu vi que a Solange Pinheiro, ela fez a obra de TCC dela sobre esse livro, então eu acredito ser, sim, uma tradução muito boa. Mas, se eu estiver errada, me perdoem. Capa, gente, linda. Eu gosto de livro com capa mole porque eu acho mais fácil de manusear. Essa capa, eu acho ela linda. Eu acho que é bem a cara do Morro mesmo, né? Um negócio meio sombrio. É uma busca rápida aqui também. Eu acho que não tem essa edição específica disponível mais, porque, como eu disse, tem mais de 10 anos que eu comprei esse livro e eles estão sempre renovando, né? Mas acredito que a tradução desse livro é muito boa. Então, vamos para a obra. Vamos lá. Eu vou tentar contar a história resumidamente para vocês, sem spoiler, mas é difícil. Porém, também é um livro que, se tiver spoiler, com spoiler, sem spoiler, ele é interessante do mesmo jeito. Ele é o melhor livro do mundo. No momento do vídeo eu vou contar sem spoiler, e aí eu aviso pra quem não quiser, aí, né, pausa o vídeo e assiste depois que lê o livro. Não é uma história de amor fofinha, como muitas pessoas pensam, é uma história de amor trágica, e trágica do começo ao final. Dá tudo errado, os personagens são difíceis também do começo ao final. São raivosos, taciturnos, orgulhosos, amargurados, é difícil de gostar deles, sabe? Mas eu, Priscila, gostei. De uma forma diferente, cada um deles, mas eu gostei. Se você também gostou, me conta aqui nos comentários, ou se sou só eu que sou doida. Resumindo aqui pra vocês, que não querem spoiler, esse livro vai contar a história da Catherine e do Heathcliff. Heathcliff é um menino que chegou adotado na casa da Catherine, pelo Sr. Earnshaw. Não sei se estou falando certo, tá, gente? Me perdoe se eu estiver pronunciando errado. O Sr. Earnshaw, ele, em um devido momento, bem no comecinho do livro, ele sai para fazer alguma coisa na vila e ele encontra o Heathcliff e ele decide adotar essa criança. E ele desenvolve um gosto muito grande pelo Heathcliff. Inclusive, o filho dele ele fica até com ciúme disso, né? E aí vai desenvolver brigas com isso também, enfim. Ele cresce junto com a Catherine, que é a filha do Sr. Earnshaw também, e eles desenvolvem uma amizade muito grande juntos. Ao mesmo tempo, eles brigam muito entre si também. Eles são bem aqueles meninos levados, sabe? Que saem pra aprontar, que faz coisa escondido, que dá dor de cabeça mesmo pros pais. É tipo isso. O irmão da Catherine, ele fica com muito ciúme do Heathcliff, com o pai e tal, e ele, quando o pai não tá presente, ele bate no Heathcliff, ele põe ele pra trabalhar, ele humilha mesmo, sabe? Ele faz questão de separar as tribos, assim, sabe? E o Heathcliff aguenta tudo calado. Ele vai guardando aquilo pra ele, alimentando uma raiva, uma amargura, um rancor, uma vingança. Ele é uma pessoa muito vingativa, muito vingativa. Enfim, nisso as coisas vão se passando e tal. O Heathcliff e a Catherine saem pra aprontar, ela acaba machucando e ela é cuidada na casa dos Lintons, que é uma vizinhança que tem lá perto. E aí ela acaba conhecendo o Edgar, que tem mais ou menos a mesma idade dela e tal, se apaixona por ela. Enfim, ela casa com esse Linton e aí, minha filha, aí desgraçou a vida inteira do Heathcliff, porque ele já era muito bravo, muito rancoroso, e aí fica pior ainda, porque ele sempre amou ela. Mas existe essa grande diferença, né, de classe que impedia tudo. E ela também sempre amou ele, mas não era possível dar certo esse relacionamento. E aí, depois disso, que ela casa com ele, vai acontecer uma série de coisas, de vinganças. E aí, depois que ela casa com Linton, o Heathcliff, ele vai embora, depois ele volta, e aí ele volta com dinheiro, ele compra a antiga casa que ela morava, e aí ele começa a série dele de vinganças lá, né? E acontece uma coisa, pra quem não quer spoiler, né? Acontece uma coisa e... Bom, ele fica doido da cabeça de vez.
Essas situações bizarras. E por fim, no último parágrafo do livro é que a gente tem um suspiro de paz, de tranquilidade, digamos assim. Olha, para quem não quer spoiler, eu acho que é até aqui, porque depois disso aqui eu preciso contar mais sobre o livro. Então, se você não quer spoiler, assista o vídeo até aqui e depois que você ler o livro, volta aqui para me contar o que você achou, tá bom? Esse livro começa com a narração do Sr. Lockwood. Ele aluga uma casa ali no morro, né, perto do Morro dos Ventos Vivantes. O proprietário da casa é o Radcliffe. Bem recente ali da época que ele alugou, ele tá passeando ali pelo espaço e tal, mas era um dia de muita nevasca, e ele decide se abrigar lá na casa do Radcliffe até a nevasca passar. E ele poder voltar para casa, porque ele fica meio perdido ali. Nisso, ele conhece pessoalmente o Radcliffe e todo mundo da casa, né, os funcionários e tal, e ele relata que é todo mundo muito... que as pessoas se incomodam com ele, sabe? Todo mundo meio... as pessoas não trataram ele bem, porque já dá pra ver logo de cara a amargura ali do local. Mas, como tava nevando muito, ele se autoconvida ali mesmo a ficar na casa até essa nevasca passar e ir embora. Um dos funcionários da casa mostra pra ele o quarto onde ele pode ficar, que era um quarto que ninguém usava e tal, e aí ele vai dormir nesse quarto. Mas como ele começa a ter muita insônia, ele não consegue dormir, e aí ele pega um livro e ele vê rabiscado assim na parede a letra C em vários locais, e ele fica curioso com aquilo. Ele pega esse livro e ele começa a ver uns diários da Catherine. E nisso ele não consegue dormir, mas uma hora lá ele pega no sono e ele tem um certo pesadelo de que tem alguém puxando a mão dele, batendo na janela para ele abrir e tal. E por fim, depois ele vai descobrir que era o espírito da Catherine, que era uma antiga moradora dessa casa. Ele não consegue ficar tranquilo, né, com isso. No primeiro momento ele acredita realmente que tem alguém lá fora, e aí ele acorda o Radcliffe e fala: olha, tem alguém lá fora, faz alguma coisa e tal. E o Radcliffe expulsa ele do quarto e ele fica a noite inteira naquele quarto porque o Radcliffe entende que é o espírito da Catherine que tá por ali rondando, né? Nisso ele fica meio bravo, o Lockwood vai embora pra casa dele e lá ele conhece a Nellie, que era a antiga governanta do Morro dos Ventos Vivantes. E aí ele começa a conversar com a Nelly e fala: gente, mas quem é Catherine? Que povo esquisito é esse, povo amargurado? E a Nelly vai começar a contar a história pra ele. E aí o livro troca de narrador. E aí agora passa a ser narrado pela Nelly e ela vai contar toda a história do morro para o Sr. Lockwood. A Nelly então começa a contar a história deles. Existia o Sr. Earnshaw, ele tinha 2 filhos, a Catherine e o Hindley. Um belo dia ele saiu para fazer alguma coisa e ele voltou com uma criança que ele adotou no meio do caminho, que ele descreve que estava com fome, muito magrinho e tal. Nisso, ele adota o Radcliffe, põe esse nome nele, e aí o Radcliffe passa a viver na casa. O Radcliffe vira o preferidinho, e o Hindley, com ciúme disso, toma ódio do Radcliffe. Ódio, ódio, ódio. Ele vira muito amigo da Catherine. Eles viram unha e carne. E nisso, os funcionários da casa também não gostam do Radcliffe. A própria Nelly fala que ela não gostava dele e que eles ficavam provocando mesmo ele, sabe? Pra estressar ele e tal. E aqui a gente já começa a ver como os personagens são difíceis, são bem trabalhados e difíceis de lidar. A história vai se passando e tal. O Hindley, toda vez que o Sr. Earnshaw saía, ele batia no Radcliffe, botava ele para trabalhar, para cuidar dos cavalos. E nisso, o Radcliffe foi proibido de estudar junto com eles. E aí ele cresceu negligenciado, né, do conhecimento. Tudo isso foi criando nele uma amargura muito grande, um rancor, uma sede de vingança. Ele aguentava tudo calado. Ele não falava isso pro Sr. Earnshaw e continuava ali amigo da Catherine. Ela meio que tentava, assim, ela não sabia o que fazer, né? Um belo dia eles saíram para fazer arte, essas coisas de criança, e ela foi mordida por um cachorro da residência do Sr. Linton. Ele mordeu o pé dela, assim, o calcanhar. E aí o Radcliffe tentou ajudar, mas como ali existia muito preconceito, e é legal como que a Emily, esse livro foi escrito no século XIX e ela já tratou do racismo aqui, porque o Radcliffe é descrito como um jovem negro e as pessoas tratam ele muito mal por causa disso e pela falta dele de conhecimento, que ele não, né, não sabia ler, essas coisas. Obviamente não deixam ele ficar na casa para ajudar a tratar da Catherine e manda ele embora. Catherine fica na casa dos Lintons, que são vizinhos lá do Morro dos Ventos Vivantes. E ela conhece o Edgar e a Isabela, que é a irmã do Edgar. Eles tratam muito dela lá, cuidam do machucado dela, e volta para a residência dela, ela volta uma outra pessoa, com os cabelos mais bonitos, com roupas melhores, com novos modos de falar. Ela aprendeu muitas coisas nessa casa. E aí o Radcliffe já sente uma
ele já sente uma insegurança muito grande, porque ele vê a diferença discrepante entre ele e ela. E isso já mexe com ele também. Passa-se um tempo e tal, eles continuam ali um e carne, conversam muito, mas o Edgar começa a visitar a casa, e o Edgar, ele é meio bobão, assim, sabe? Meio nerd bobão. E ele tem medo do Radcliffe. E aí passa a ser proibido do Radcliffe entrar na casa quando o Edgar está lá. E mais uma coisa que vai acentuando. Tem um ponto aqui que a Nelly conta, eu até sublinhei nesse livro, eu até escrevi aqui no livro, não sei se tá dando pra ver, que foi um momento em que ele fala assim: eu queria ter cabelos loiros e uma pele clara, e me vestir e me comportar bem, e ter uma chance de ser tão rico quanto ele vai ser, se referindo ao Edgar. E dói nesse ponto, porque aqui ele ainda era uma criança, um adolescente, sabe? Eu imagino a mente dele como que ficava. Eu não consigo sentir raiva do Radcliffe igual as pessoas sentem, porque não começou com ele. Ele era um menino que poderia ser bem trabalhado e não foi. Pra mim, o culpado de tudo foi o Hindley, mas a gente volta nesse ponto depois. Isso vai crescendo cada vez mais a diferença, né, do Edgar com o Radcliffe, com a Catherine. E o Edgar, ele se apaixona pela Catherine e a pede em casamento. E aí acabou o mundo pro Radcliffe, né? Mas para piorar ainda mais a situação, ele pega uma conversa da Catherine com a Nelly, onde a Catherine fala que ela jamais poderia se casar com o Radcliffe. Que não existe essa possibilidade no mundo. Ele escuta bem essa parte da conversa, só que ele não escuta a parte em que ela fala que amava ele. Aí ele sai revoltado, bate a porta e ela fica desesperada. E agora o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu não posso ficar, eu não quero que ele fique com raiva de mim, eu não consigo viver sem ele, que não sei o que, tal, aquela coisa. Mas ela decide se casar com Edgar. Casa com Edgar. E o Radcliffe fica revoltado e ele some. Não é especificado no livro pra onde ele vai, nem nada disso. Mas, depois de um tempo e tal, ele volta sendo o proprietário da casa onde a Catherine mora. Porque o Sr. Earnshaw, ele começou a desenvolver vícios em bebida e ele perde todo o dinheiro dele. E o Radcliffe compra essa casa dele e maltrata todo mundo. E nessa história, quem sobra aí nesse meio, tadinho, é o filho do Hindley, que ele pega esse menino, que sobrou de graça aí, né, pela raiva do Radcliffe com o pai, o Radcliffe desconta no menino e põe esse menino para trabalhar com os cavalos, não deixa ele ler, proíbe ele de ser inteligente. Ele faz de tudo para deixar o menino cada vez mais burro, sabe? Que é uma forma de se vingar porque foi o que fizeram com ele. No dia ele vai lá na casa dos Linton visitar a Catherine. E aí ela tem assim, nossa, um grande ápice de felicidade que ele voltou e tal. E aí eles começam a se encontrar. Ele vai lá visitar ela, a Catherine deixa claro pro Edgar que ele tem que deixar ela ver o Radcliffe, que ele é um grande amigo dela e tal. E ele começa a visitar ela e, obviamente, os dois são apaixonados um pelo outro, né? Mas é um amor que não tem como dar certo. E tem alguns detalhes que eu sublinhei aqui nesse livro. Ai, gente, que é uma frase clássica, né? Nesse momento que a Catherine se declara pra Nelly, contando lá a situação do Radcliffe, ela fala: eu o amo. E eu amo não por ele ser bonito, Nelly, mas por ele ser mais eu do que eu própria sou. Não sei do que as nossas almas são constituídas, mas a dele e a minha são iguais. E a de Linton é tão diferente quanto o raio de luar e um relâmpago, ou a geada do fogo. Então, assim, ela sempre amou o Radcliffe, mas ela casou com Edgar porque não teria como ficar com o Radcliffe, né? E é mais uma coisa que acentua o rancor dele. Tem uma outra parte aqui que é das conversas do Radcliffe. Ai, olha isso, gente, tadinha, a página tá caindo aqui. Que é do Radcliffe conversando com a Nelly, que ele fala: para cada pensamento que ela dirige ao Linton, ela dirige 1000 para mim. Se ele a amasse com todas as forças de seu corpo fraco, ele não conseguiria amar em 80 anos tanto quanto eu a amo em um dia. Ai, gente, olha isso, pelo amor de Deus. Esse livro é muito bom. Voltei. Enfim, galera, ele começa a visitar a Catherine com cada vez mais frequência, e isso vai incomodando o Edgar e vai incomodando a Catherine no ponto de que ela não queria brigar com o marido dela, mas ela não consegue ficar sem o Radcliffe, ela inclusive adoece sem ele. Radcliffe, para se vingar do Edgar, para provocar, para fazer raiva, ele se casa com a Isabela, porque a Isabela se apaixonou por ele. E obviamente a Catherine odiou isso. No momento lá que a Isabela foge pra ficar com Radcliffe, e isso vai dando briga lá dentro da família e tal, isso vai adoecendo a Catherine. Um belo dia, o próprio Radcliffe e o Edgar brigam muito feio, e isso deixa a Catherine muito mal. Ela fica de cama, doente, com febre, delirando, enlouquecendo mesmo. Fica dentro do quarto, ela fica 3, 4 dias sem comer nada,
e adoece feio mesmo. E aqui a gente vê mais um ponto também de como os personagens são difíceis. Ela bota a culpa toda no Radcliffe e fala que ele tá estragando a vida dela e que já que ele tá estragando a vida dela, ela também vai estragar a vida dele, que ela não vai dar 1 minuto de paz pra ele se ele morrer. E ele fala, então me atormente mesmo, me deixe louco, mas não fique longe de mim. Ela cumpre isso. E aí ela adoece num nível tão forte que ela morre. Mas também não é retratada especificamente no livro aqui, mas ela tem uma filha antes de morrer. Aí, meu filho, aí acabou a vida do Radcliffe, né? Ele fica mais revoltado ainda, mais nervoso ainda. Ele enlouquece da cabeça também, né? E ela fica assombrando ele, o espírito. E acontecem umas coisas bizarras, como, por exemplo, o Edgar enterra ela e deixa um espaço reservado para a lápide dele também, porque ele amava muito ela, para quando ele morrer, ele ser enterrado ao lado dela. E o Radcliffe, essa é uma das cenas mais bizarras do livro, ele, num ápice de loucura, ele desenterra a Catherine só para poder ver ela mais uma vez, sabe? E aí ele fala no livro que ela ainda é igualzinha. E assim, louco, né? Ele enterra ela de novo e aí ele paga uma pessoa para quando ele morrer, enterrar ele ao lado dela. De forma que fica o caixão dela, o caixão dele e o caixão do Edgar do outro lado. E meio que ele paga também para deixar ela virada para o lado dele e os dois ficarem virados assim um pro outro. E aí, no restante do livro, vai ser ele tratando mal todo mundo. Ele trata mal, inclusive, o filho dele, que ele tem com a Isabela. Ele trata muito mal a Isabela, sempre deixou claro que ele não gostava dela nem nada. Ele trata ela mal demais. Chega um ponto em que ela foge com a criança, mas depois ele manda buscar essa criança, trata mal demais o filho dele. Isso é um momento muito chato. O filho dele é muito sensível, né? E aí ele fica falando que o filho dele não vai durar nada na vida, que o filho dele é fraco, que não sei o quê. E o filho dele morre, doente. Enfim, e aí, gente, só no último parágrafo desse livro que a gente tem um sossego, assim, ó, que é quando Radcliffe morre e ele deixa todo mundo em paz. E é isso a história. É um livro bem bizarro, mas é maravilhoso, sabe? Como que a Emily consegue trabalhar tão bem há tanto tempo atrás. Esse foi o único livro dela escrito. E ela consegue trabalhar tão bem os personagens, o orgulho da Catherine, a raiva dela, o ódio, a vingança e o amargor do Radcliffe, a inveja do Hindley, o desprezo da Nellie, a ignorância do Joseph, que é o funcionário da casa. Então, assim, todos os personagens têm uma série de defeitos, mas eu consigo ver a humanidade em todos eles. Pra mim, isso aqui é uma obra-prima, eu acho que todo mundo deveria ler. Ele é e segue sendo como o meu livro favorito da vida. Eu indico pra todo mundo. Vamos ter agora a estreia, eu tô fazendo esse vídeo dia 11 de fevereiro, então estreia amanhã, dia 12, o filme com o Jacob Elord e a Margot Robbie. E eu acho que vai ser uma bomba, né, pelos trailers que tá disponível aí. O filme não tem nada a ver com o livro, principalmente pelo fato do Radcliffe ser branco no filme. Mas eu, de qualquer forma, tô super ansiosa pra ver, pra poder dar de fato a minha opinião, né? Enfim, me questiono se o diretor do filme leu realmente o livro, mas vamos ver. O que você acha sobre o livro, sobre o filme? Me conta aqui, vamos conversar. Um beijo.